Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. E mais um vídeo importante para vocês, né? Essa matéria do Poder 360, eu queria falar sobre esse conflito, né? A gente parou de falar um pouquinho aí esses dias, mas ele não parou. As coisas continuam, apesar de ainda estar em vigor o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, né? Mas Israel continua procurando eliminar o terror da região da Cisjordânia, né? Da região de Judéia e Samaria, em especial em Jenin, porque Jenin, que fica ali na região da Cisjordânia, ali é o berço onde surge, né, onde são recrutados, treinados e enviados os extremistas, como a mídia chama, né, que fazem por aí ataques contra israelenses. A ofensiva de Israel na Cisjordânia desloca 40 mil palestinos. Êxodo é o maior desde a Guerra Árabe-Israelense de 67. O governo do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, diz que a operação busca combater o terror. Uma operação militar de Israel deflagrada em janeiro de 25, na Cisjordânia, resultou no deslocamento de cerca de 40 mil palestinos. Foi o maior êxodo de civis no território desde a Guerra Árabe-Israelense de 1967, conforme historiadores e pesquisadores ouvidos pelo jornal norte-americano The New York Times. A ofensiva das forças de defesa do governo do primeiro-ministro, Netanyahu, teve como alvo cidades como Jenin, Tulkarem e Tubas, sob a justificativa de combater o terror. Moradores foram forçados a buscar refúgio em salões de festas, escolas, mesquitas e prédios municipais. Outros acamparam em condições precárias. A operação teve início logo após o cessar-fogo na faixa de Gaza, território palestino invadido pelos israelenses após os ataques de 7 de outubro, né? E muitos dos deslocados são descendentes de refugiados de guerras em torno da criação do Estado hebreu em 48. A recente ofensiva causou ampla destruição de infraestrutura. O exército de Israel destruiu edifícios, danificou estradas, canos de águas e linhas de energia. O escritório de coordenação de assuntos humanitários da ONU relatou a destruição dos sistemas de água e saneamento em 4 bairros urbanos, exacerbando a crise humanitária. Então, o que está acontecendo? Israel vai destruir a infraestrutura toda da Palestina, seja lá de Gaza e até da Cisjordânia, porque a intenção realmente, o plano do Trump junto com Israel vai ser o mesmo que ele está tendo agora com o Putin em relação à Ucrânia, né? A Ucrânia não tem saída. A Ucrânia até hoje recebeu bilhões e bilhões de dólares em ajuda. E os aliados, né? O principal apoiante mesmo foi os Estados Unidos, inclusive em armamento. E agora a Europa está tentando, né, fazer alguma coisa e não vão poder. A Europa não tem condição de sozinha sustentar a Ucrânia e enfrentar, né, combater a Rússia. E estão bem temerosos. O Emmanuel Macron está indo uma corrida para tentar unir a Europa, para criar um exército. O Zelensky pediu que a Europa crie um exército europeu forte, unido, estável e que confronte a Rússia no leste europeu. E aí o Macron está nessa corrida para fazer isso, né? E vamos ver se ele consegue. O Reino Unido, né, os britânicos também são dispostos a enviar tropas para a Europa para ajudar no combate dos ucranianos contra a Rússia. E aí o Putin e o Trump se reúnem em Riad, na Arábia Saudita, e lá eles tomam decisões acerca da paz na Ucrânia, sem a Ucrânia, né? Porque a Ucrânia está devendo. Ela recebeu muito dinheiro, muita arma, e ela vai ter que pagar por isso para os Estados Unidos, que é o acordo que o Trump mandou foi que era para, né, explorar os minerais de terras raras, todos os recursos que a Ucrânia tem, em troca 50% de todo o lucro de tudo que fosse extraído do território ucraniano seria dado aos Estados Unidos, né? Então você imagina o que seria, né? A força, os recursos, né? Toda a riqueza da Ucrânia vai ser drenada, dividida entre Rússia, Estados Unidos e China. Porque nessa guerra mundial que nós estamos tendo, aí, ainda que diferente das que nós tivemos anteriores, os grandes vencedores e que vão decidir o destino das nações são Estados Unidos, China e Rússia. Poucos ainda perceberam que essa tríade, né, tá parecendo um filme de 1984 do George Orwell, que haviam 3, né? O mundo foi dividido em 3 grandes blocos. A Lestásia, né?
Eurásia dos eurasianos e a Oceania, e eles digladiavam ali, né? E agora parece que os três aí também vão redesenhar o mapa do mundo. Em Israel, né, os palestinos não têm saída, os palestinos não têm força para enfrentar Israel, não têm a ajuda tão necessária assim, apesar do Irã os defender, ser uma força na região. Mas se o Irã cair em batalha, aí acabou qualquer ajuda para a Palestina. Os palestinos então vão ter sua infraestrutura destruída, suas terras destruídas, e eles dependem de ajuda de fora para reconstruir. Se isso não vir, e se vir, vai ser com grandes condições. Mas ao que parece, o Netanyahu e o Trump têm a intenção realmente de, após isso, deslocar os palestinos e tomar essas terras para Israel e construir ali, não é? Sob legislação israelense, junto com os americanos, e obviamente o Estado de Israel, um Estado que há muitos séculos, milênios, foi prometido para o povo de Israel, parece que agora eles vão tentar reaver essas terras históricas, não é? E é o mesmo que está acontecendo. Cisjordânia é onde ficam os territórios históricos, né? Que foram as duas capitais dos reinos norte e sul de Israel. Judéia, que pertencia onde Yeshua nasceu, né? O local que os romanos controlaram, e era desse nome, né? Controlado pela Roma antiga como a província da Judéia. Então Judéia voltaria para o poder de Israel completamente, e aí ao norte temos Samaria, que foi a capital do reino do norte, não é? Onde foi estabelecido o reino do norte, o reino de Israel. Embaixo a Judéia, o reino de Judá. Então isso de novo vai ser tomado e controlado oficialmente pelo governo de Israel, e ali eles vão aplicar a sua lei, a sua jurisdição sobre aqueles territórios. Hoje já moram ali mais de 500 mil judeus já. Então eles estão aumentando os assentamentos, colocam mais judeus para morar, compra terras e vai aumentando sua população. Em breve veremos isso até que eles tomem esse território, e quando esse território ficar totalmente sob controle israelense, com certeza o próximo passo vai ser o Monte do Templo, né? E aí, se Israel quiser mudar, né, o status quo, inclusive permitir que os judeus subam para orar, para rezar lá em cima, e até mesmo construam uma sinagoga lá em cima, junto das mesquitas, abrindo um precedente jamais ocorrido na história, ou mesmo reconstruir aí o tão sonhado templo, não é? Um dia vai acontecer, tá bom? Parece que o mundo caminha apressadamente para o desenrolar de situações proféticas. Atentos a isso aqui, não percam de vista, porque está óbvio que o plano é esse aqui, tá bom? Toda a infraestrutura, toda a força dos palestinos vão ser minguadas, drenadas, destruídas, para que eles tenham de aceitar, obviamente, aquilo que o mundo o impor. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos.